Olá, tudo bem com você? Eu sou um apaixonado pela Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Já faz 30 anos que eu a leio praticamente todos os dias, já li várias vezes de capa a capa, e toda vez que eu a leio eu fico ainda mais maravilhado com as mensagens, com a inspiração que vem dela, com a grandiosidade de seus ensinos. E também estudo as evidências que mostram ser a Bíblia um livro realmente confiável do ponto de vista histórico e até científico. Tenho aqui meu canal palestras que tratam desse assunto. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo alguns links para você, se quiser se aprofundar nesse tema. Quero também pedir que você se inscreva no canal, acione aí o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E se gostar desse vídeo, compartilhe, curta também. Eu tenho várias Bíblias em casa, tenho uma coleção de Bíblias, várias traduções, versões. Eu gosto de comparar umas com as outras. Eu já disse no outro vídeo que a minha primeira Bíblia de estudos, uma Bíblia Thompson, me foi dada pela minha namorada, hoje minha esposa, Débora, e eu aguardo com muito carinho, toda anotada. Eu gosto de vez em quando trocar de Bíblia e transferir as anotações de uma para outra, e nisso eu revejo alguns pontos, reestudo. E é importante você sublinhar, anotar sua Bíblia. Inclusive, quero indicar aqui, para não esquecer, o canal do meu amigo Vanderlei Hicken, que é bibliotecário do IACS, o Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, lá em Taquara. Ele tem um canal com esse nome, Momento Bíblia Anotada. Verifique lá os vídeos que ele produz, tem muito ensinamento interessante da Palavra de Deus ali. Momento Bíblia Anotada. Entre todas as Bíblias que eu tenho aqui nas minhas mãos uma que se tornou muito especial recentemente. Essa aqui é a nova tradução, Nova Almeida atualizada, é uma versão muito boa da Bíblia, e esta aqui, especificamente, se tornou especial por um motivo também muito especial. Eu anotei aqui na primeira página aqui uma data, não sei se você está vendo aí, 25 de outubro de 2020. Esse foi o dia, um dos dias mais tristes da minha vida, foi o dia em que meu pai, Francisco Borges, faleceu, lá em Criciúma, Santa Catarina. Foi com essa Bíblia que eu entrei na UTI de Covid, lá do Hospital São José, por 3 vezes para orar com meu pai, para ler textos para ele. Quando eu fiz a unção do meu pai também, eu estava com esta Bíblia aqui, ensacada com plástico para evitar contaminação. Foi com esta Bíblia que eu preguei o sermão mais difícil da minha vida, na cerimônia fúnebre do meu pai. E tenho usado desde então essa Bíblia aqui nas minhas pregações. É uma das Bíblias da minha coleção e pela qual tenho grande consideração e grande estima. A Bíblia Nova Almeida atualizada. Mas o objetivo deste vídeo aqui hoje é chamar a sua atenção para um assunto muito importante. Depois que meu pai faleceu, eu tomei mais uma vez a decisão de continuar pregando enquanto Deus me der voz a respeito da volta de Jesus, a respeito das grandes verdades da Palavra de Deus. Porque eu quero muito rever meu pai, quero reencontrá-lo, e eu tenho certeza que você que está me ouvindo, me assistindo, também tem seus queridos que morreram e que você almeja rever por ocasião da volta de Cristo, da grande ressurreição dos mortos, daqueles que morreram crendo em Jesus. Então a morte do meu pai reanimou em mim essa motivação, esse desejo de pregar até que Cristo volte. E eu quero neste vídeo aqui falar para você sobre o que a escritora Ellen White chama em seu livro O Grande Conflito, na página 588. Por favor, leia esse livro, é um livro muito importante, especialmente para os nossos dias, O Grande Conflito. E nesse livro, então, ela fala aqui sobre os 2 grandes erros. Eu quero ler para você, então, essa citação que está na página 588. Mediante os 2 grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro, a imortalidade da alma, enquanto o primeiro erro, ele lança o fundamento do espiritismo, o último, a pretensa santidade do domingo, cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. E sob a influência desta tríplice união, este país, Estados Unidos, seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Essa tríplice união e essa
essa convergência, né, desses interesses e poderes e religiões e política com religião, eu trato em outros vídeos aqui no canal e não vou ter tempo agora aqui de falar sobre esse detalhe, mas eu quero agora centralizar a minha e a sua atenção nisso que Ellen White chama de os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo. Eu anotei aqui no meu caderninho de anotações alguns textos que são chave nessa questão. Existem muitos e muitos outros textos bíblicos que podem e devem ser estudados com respeito a esse assunto da morte e do sábado. Por exemplo, Eclesiastes 9, 5 e 6. Ali Salomão diz que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos ficaram entregues ao esquecimento. E a gente sabe que isso vai permanecer desse jeito até a ressurreição. Então os mortos não participam do que acontece aqui no mundo dos vivos, né? Eles estão inconscientes na morte. Eclesiastes 9, 5 e 6. Se quiser anotar aí depois para conferir em sua Bíblia, seria bastante interessante. Gênesis 2, verso 7, ali fala sobre a primeira mentira, né, que Satanás introduz aqui no mundo, ao dizer que Eva, mesmo que pecasse, não morreria. Deus foi muito claro em dizer que o pecado separa o ser humano dele, ele é a fonte de vida, portanto o pecado leva à morte, e Paulo em Romanos, ele confirma isso dizendo que o salário do pecado é a morte. Então é lá no comecinho da história, quando acontece a queda dos nossos primeiros pais, em que Satanás ele introduz a mentira da imortalidade incondicional. Na verdade, isso está lá em Gênesis capítulo 3, que narra a queda do ser humano. Em Gênesis 2:7, que eu citei há pouco, fala da criação do ser humano. Quando Deus une pó da terra, os constituintes, né, químicos que compõem o corpo, e coloca nesse corpo inanimado o fôlego de vida, né, o ruach, o fôlego, e esse fôlego então dá vida àquilo que era inanimado. E é dito no relato de Gênesis 2:7 que o homem passa a ser uma alma vivente, não que ele recebe uma alma, uma entidade espiritual, imortal, alguma coisa assim. O ser humano na Bíblia é chamado de alma, a palavra nefesh. Essa palavra significa ser vivente simplesmente. Por isso que lá em Isaías 18, verso 4, por exemplo, é dito que a alma que pecar, essa morrerá. Por quê? Porque a pessoa que pecar morrerá e que não se arrepender de seus pecados. Ainda que nós crêssemos que a alma é uma entidade fantasmagórica, imaterial, etérea, né, ectoplasma ou coisa parecida, nós teríamos que, com base em Ezequiel 18:4, admitir que mesmo essa alma seria mortal, porque ela é dito que a alma é mortal. E a Bíblia diz que o único ser imortal realmente é Deus, a fonte de vida. Portanto, é importante entender que nós somos uma alma, que nós não existimos por nós mesmos e que nós, quando morremos, o pó volta à terra e o fôlego, que é apenas a respiração, essa energia que nos move, ele volta para Deus. Você não existe mais. A morte é a não vida, é o oposto da vida, não mais existência. Mas se você creu no plano de salvação oferecido por Cristo, na graça de Cristo, a promessa dele é que no último dia, na ressurreição, na sua vinda, na segunda vinda de Cristo, ele vai ressuscitar as pessoas que aceitaram esse plano. Então, leia, por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 17, texto muito, muito claro. 1 Coríntios capítulo 15, fala bastante também ali sobre a ressurreição do corpo. Este corpo, essa carne e esse sangue, diz Paulo, não herdarão a vida eterna, porque é um corpo pecaminoso, mas quando eu for revestido de imortalidade, quando eu for glorificado por ocasião da ressurreição final, aí sim eu herdarei a vida eterna definitivamente. Então é importante ler esses textos, ter uma compreensão bem clara do que a Bíblia ensina sobre a questão da morte, para não sermos enganados por esse que é um dos grandes erros, segundo Ellen White, a questão da imortalidade incondicional, né, quando o ser humano na Bíblia é claramente mortal. João capítulo 11 também é um texto bem interessante, porque ali aparece a ressurreição de Lázaro, e Cristo, quando o traz de volta à vida, 3 dias já na sepultura, decompondo já o corpo, Cristo traz de volta à vida o seu amigo Lázaro, e Lázaro, quando acorda, abre os olhos, não fala nada sobre um corredor de luz, sobre um céu e inferno, coisa parecida. Lázaro simplesmente acorda, e Jesus, ao se referir à morte dele, diz claramente que Lázaro estava dormindo, portanto estava inconsciente. A crença no inferno, essas coisas, né, ela não corresponde à Bíblia, são crenças pagãs. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um link para você ler um pouco mais sobre essa ideia do inferno eterno,
que realmente não é bíblico. A Bíblia fala de aniquilação. A pessoa, quando morre, ela ou a ressuscita, João 5:28 fala sobre isso, né? Ou ressuscita para a vida eterna, ou para destruição e morte eterna. Apocalipse capítulo 20 fala de morte eterna, segunda morte, não fala de um inferno a queimar para sempre. Apocalipse 21 fala que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor. Se não haverá essas coisas, logo não haverá um suposto inferno onde pessoas que pecaram por algumas décadas ficariam penando, pagando por bilhões de anos. Nem seres humanos os mais cruéis infligiriam uma pena desproporcional como essa. Aqui na Terra, o máximo que fazemos como seres humanos, como governos, é pena de morte ou prisão perpétua, e acabou. Como agora atribuir a Deus uma atitude tão tirana, tão drástica quanto, repito, condenar as chamas eternas por bilhões e bilhões e bilhões de anos, pessoas que pecaram por algumas décadas aqui na Terra? É desproporcional. Isso atenta contra o caráter de Deus. Bom saber que a Bíblia fala que haverá punição, sim, haverá um lago de fogo, mas Malaquias diz que os ímpios se tornarão como cinzas debaixo dos pés dos justos na nova terra. Então, a Bíblia é clara em afirmar o aniquilacionismo, segunda morte, destruição final, eterna. A chama, né, o fogo é eterno, porque aquilo que é queimado ali não volta mais. Não é a duração desse fogo que é eterna, mas as consequências desse fogo que são eternas, ok? Bem, são tantos textos interessantes que poderíamos citar aqui, mas eu vou deixar na descrição deste vídeo uma palestra que eu apresentei com cerca de 1 hora, só sobre essa questão da morte, ok? A verdade sobre a morte. Se você tem interesse em saber mais sobre isso, fica aqui então a dica para que você assista a este vídeo e entenda melhor o assunto. O outro segundo erro, nas palavras de Ellen White, é a santidade do domingo, porque a Bíblia apresenta de capa a capa o tempo todo o sábado do 4º mandamento da lei de Deus como o único dia santificado, abençoado e separado por Deus para um fim específico, a adoração, para o serviço ao semelhante de maneira desinteressada e não remunerada. Gênesis 2, 1-3, anote aí, Gênesis 2, 1-3, apresenta ali esse momento em que Deus descansa, ele pausa a sua obra criativa, né, porque ele não fica cansado, ele é o Criador Todo-Poderoso, mas o Shabat é uma pausa para uma comunhão mais íntima com Deus. Então Deus ele descansa, ele pausa a sua criação, convida Adão e Eva para participarem desse momento de descanso. Então ali Deus descansa, Deus abençoa e Deus santifica o 7º dia. Não foi o primeiro, não foi o segundo, não foi o quarto, foi o 7º. Isso é muito claro. E em toda a história, o calendário, né, dos calendários, esse ciclo semanal nunca se perdeu. Aliás, Jesus, em Lucas 4,16, guarda também o sábado, né? Ele era um guardador do sábado, obviamente, porque ele que concedeu a lei no Sinai, ele que criou o sábado, não poderia fazer algo diferente no Novo Testamento. Então Jesus guarda o sábado, e ao ele guardar o sábado, como Deus que ele estava reforçando esse conceito e autorizando a guarda desse dia, deixando claro que ele nunca foi modificado, nunca foi alterado, nunca foi mudado. E de Cristo para cá, sabe-se que nunca houve alteração no ciclo semanal. Portanto, quando guardamos o sábado hoje, aqui no século XXI, temos a certeza absoluta de que é o mesmo sábado que Jesus guardou e é o mesmo sábado que Adão e Eva guardaram lá também, na primeira semana da história desta terra, deste mundo, da humanidade. Êxodo capítulo 20, de 8-11, ali você encontra o 4º mandamento, que manda guardar o sábado. Lembra-te do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, veja, de novo é enfatizado o dia correto. É o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu empregado. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, uma referência direta à criação. E na criação não havia judeus. Na criação só havia Adão e Eva. Eram a humanidade, o sábado foi dado para a humanidade. Jesus, no Novo Testamento, confirma isso ao dizer em Marcos, né, que ele é o Senhor do sábado e que o sábado foi dado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então, homem ali, a palavra é antropós, quer dizer humanidade, homem e mulher. O sábado foi dado para a humanidade. E para aqueles que pensam que o sábado só aparece na história lá no Sinai, quando as tábuas de pedra são dadas a Moisés, é bom lembrar que no capítulo 16
4 capítulos antes do capítulo 20, os judeus já estavam guardando o sábado, no deserto mesmo, naquele fenômeno do maná que caía todos os dias, a porção exata para aquele dia. Se eles guardassem para o dia seguinte, aquele maná estragava, porque eles tinham que aprender a confiar em Deus para cada dia. Mas na sexta-feira, o maná caía em dobro. Eles podiam guardar para o sábado, porque no sábado não caía o maná. Então Deus dava ali Deus deu ali uma instrução muito clara para eles a respeito da obediência, observância, santidade do sábado, do sétimo dia. Não, em Êxodo capítulo 20, então, 4 capítulos depois, lá no Sinai, as tábuas são dadas para registrar, para que não se esquecessem então dessas verdades eternas, os 10 mandamentos. Tiago 4,10 diz que aquele que tropeça num só mandamento é culpado de todos, porque todos são importantes. A mesma lei que diz não adulterarás, não furtarás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não cobiçarás, é a mesma lei que diz lembra-te do dia do sábado para o santificar. Não há um verso na Bíblia sequer que traga qualquer coisa como a alteração do dia de guarda. Eu gostaria até de desafiar você a estudar a Bíblia de ponta a ponta, de capa a capa, e me mostrar um verso que diga o sábado foi mudado para o domingo. Isso não existe. Outros textos aqui que eu poderia mencionar, Atos 16:13, ali o apóstolo Paulo, note, o apóstolo Paulo se converteu após a ressurreição de Jesus. Logo, esse argumento de que na ressurreição Jesus teria mudado a lei, mudado o dia de guarda, ele não procede, porque se isso fosse fato, Paulo, que se converteu depois da ressurreição, estaria guardando o domingo. E, no entanto, aqui no capítulo 16:13, eu escolhi esse verso especificamente, esse capítulo, podia usar outros textos, mas esse aqui eu gosto porque Paulo estava numa cidade em que não havia sinagoga, uma cidade pagã, grega. E ali, como não havia um local de culto para se encontrar com os judeus, ele vai para a beira de um rio e lá se reúne com alguns irmãos, aparece um grupo de mulheres, eles pregam para elas, e lá eles fazem o culto em meio à natureza. Não era o local, a ausência de um local de culto que iria impedir o apóstolo Paulo de guardar o sábado, como deveria ser feito por todos os cristãos. Apocalipse 12:17 fala dos crentes nos últimos dias, e ali a identificação da igreja de Deus, no Apocalipse, e é dito que esse povo, ele guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Portanto, uma das características do povo de Deus nos últimos dias é a fidelidade à lei de Deus, aos 10 mandamentos. Que Jesus diz o seguinte, sobre isso, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Fazem isso por amor, não por outro motivo qualquer. Não é legalismo, não é apego à letra, não, é amor ao Deus que deu a lei. É a compreensão de que a lei é uma proteção para os seres humanos, de que viver segundo os mandamentos de Deus é viver a vida correta que Deus planejou para nós. É isso, simplesmente isso. E Isaías 66:23, nós encontramos um texto que afirma que mesmo na nova terra, o sábado continuará sendo guardado semanalmente. Não é interessante? No Éden, o sábado foi guardado. Os patriarcas e os profetas guardavam o sábado. Moisés recebe as tábuas da lei e eles continuam guardando o sábado. Jesus guardou o sábado. Maria, os discípulos guardavam o sábado. Paulo, após a ressurreição de Cristo, guardou o sábado. Os crentes dos últimos tempos, como o Apocalipse apresenta, guardam a lei de Deus, que contém, obviamente, o sábado ali no 4º mandamento. E na nova terra, o sábado continuará sendo o dia de guarda, o dia reservado para uma adoração mais profunda, um tempo maior de comunhão com Deus. Se você tem dúvidas quanto a como guardar o sábado, leia, por exemplo, Isaías capítulo 58, do verso 13 para frente, você vai encontrar ali orientações bem interessantes. Ou então, pergunte a um amigo, a um irmão adventista do 7º dia, e eu tenho certeza que ele terá muito prazer e alegria em explicar para você como esse dia é maravilhoso, como ele é uma bênção para as famílias, e porque o sábado é o memorial da criação. É o dia do aniversário da terra, o dia que celebra os feitos criativos do nosso Deus. Bem, feita essa introdução aqui, esse resumo, muito rápido sobre esses dois temas cruciais, a questão da morte e do sábado, eu gostaria agora de mostrar para você por que realmente Ellen White chama isso de os dois grandes erros. E a admissão daqueles que o defendem. O que eu vou fazer agora é mostrar numa literatura católica a admissão da adoção desses dois grandes erros. Eu acho que os católicos até são bastante coerentes, porque
eles creem que a igreja, que o magistério, que o Papa teriam autoridade, então, de mudar as coisas, né, de alterar certos conceitos, enfim. Mas os evangélicos protestantes ficam numa situação mais complicada, porque quando guardam o domingo, ou aceitam a crença na imortalidade da alma, eles estão abraçando, na verdade, ideias pagãs, humanas, e não bíblicas. Então fica aqui esse pedido para que você pense bem a respeito desse assunto. Eu falo isso com todo o respeito, com todo o amor, não é objetivo aqui confrontar, criticar, nada disso. Eu só entendo que nós temos que pregar o que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E cada um, então, faça a sua análise e tome suas decisões, pedindo a Deus clareza mental para entender isso. Então, o primeiro ponto que eu quero apresentar para vocês aqui, ele está contido aqui nesta Bíblia, é uma das Bíblias da minha coleção, por sinal, uma das melhores traduções bíblicas que existem para a língua portuguesa, é a Bíblia Católica de Jerusalém, ok? Claro que os livros apócrifos, né, não têm essa canonicidade, não são inspirados, quem sabe no outro momento, no outro vídeo eu posso explicar por quê, mas aquilo que pertence à Bíblia hebraica, e que é adotado também pelos protestantes e evangélicos, que está aqui, é, obviamente, palavra de Deus. E como eu disse, é uma das melhores traduções da Bíblia, realmente. Aqui na página 876, e quem me apontou isso aqui pela primeira vez foi justamente o Vanderlei Hicking, né, o bibliotecário lá do canal Momento Bíblia Anotada. Na página 876, aqui da Bíblia de Jerusalém, tem um comentário que diz o seguinte: pouco depois dele, Daniel 12:2, explicitará a fé numa retribuição após a morte, e no pensamento dele, esta fé estará ligada à fé na ressurreição dos mortos, já que a mentalidade hebraica não concebe uma vida do espírito separado da carne. Eu vou repetir. Na mentalidade hebraica, portanto, mentalidade bíblica, né, dos profetas, da Bíblia, não concebe uma vida do espírito separada da carne. É aquilo que eu explicava agora há pouco, né, que de acordo com a Bíblia, o ser humano é um ser integral. O fôlego está unido ao pó da terra, à carne, e assim compõe uma alma. Quando a pessoa morre, essa união se desfaz e ela não mais existe. Então aqui é uma admissão bem interessante, bem clara, de que no pensamento hebraico, né, essa união é fato. No judaísmo alexandrino, a doutrina progredirá num caminho paralelo e irá mais adiante. Ou seja, quando começa a haver a contaminação do pensamento alexandrino, pensamento pagão no judaísmo, começa a haver problemas, né? Começa a haver a importação aí de conceitos não bíblicos. Então aqui está tudo certo, né? No judaísmo alexandrino, já sendo contaminado, né, por esses pensamentos greco-pagãos, no pensamento alexandrino, a doutrina sobre a morte progredirá num caminho paralelo e irá mais adiante. Como assim mais adiante? Depois que a filosofia platônica, olha aí, os gregos, depois que a filosofia platônica tiver libertado o pensamento hebraico de seus entraves, o livro da sabedoria afirmará. Sabedoria é um livro apócrifo, né? Não é um livro inspirado. Afirmará que Deus criou o homem para a imortalidade. Não está errado, mas quando acontece isso? E que depois da morte a alma fiel gozará de uma felicidade sem fim junto de Deus, enquanto os ímpios receberão seu castigo. Assim, finalmente estará dada a resposta ao grande problema dos sábios de Israel. Note que eles usam um livro apócrifo, um livro não inspirado, para defender uma crença pagã, grega, platônica, de que a alma seria uma entidade autoexistente, que se desprenderia do corpo por ocasião da morte e iria imediatamente para o céu, para ali então já ter a sua vida eterna. E os maus iriam então para o inferno, para o castigo eterno. Se você usar apenas a Bíblia, né, os livros canônicos, você não vai poder defender essa ideia. Você terá que abraçar uma filosofia platônica, grega, pagã, e textos de livros não inspirados para poder então formular uma doutrina como essa de que as almas iriam para o céu imediatamente e os maus iriam para o inferno queimar para sempre. Percebe? Eu acho interessante que essa nota aqui da Bíblia de Jerusalém faz uma admissão sincera de que a Bíblia diz uma coisa, mas a filosofia platônica, adotada pelo catolicismo e, por extensão, por outras muitas igrejas cristãs, infelizmente, diz outra. Com quem você fica? Com a Bíblia
e seu ensinamento claro sobre a mortalidade da alma, ou com a filosofia humana, as crenças heréticas e o paganismo, que ensinam a crença espiritualista de que a alma é imortal e de que haveria pessoas, né, vagando por aí, enfim, e outras queimando no inferno. Jesus, no Apocalipse, é muito claro, é dito que Jesus vem para dar a recompensa, o galardão. Se as pessoas, quando morrem, já recebem o seu galardão, ou seja, a vida eterna ou inferno, para que ele virá para dar o galardão? Jesus vem, então ele chama as pessoas que estão no inferno e diz, é verdade, você tem que ficar no inferno mesmo, volte. Ele vem e diz para aqueles que estão no céu, venham cá para que eu possa lhes dar a recompensa. Opa, a recompensa já foi dada, vocês já estão no céu, então podem voltar. Não faz sentido. A recompensa é dada por ocasião da volta de Jesus. Essa nota aqui é bem interessante, no sentido de admitir uma verdade sobre a qual temos pregado já há um bom tempo, mas há pessoas que não entendem muito bem isso aí, né? E outro grande erro, a questão da pretensa santidade do domingo. Eu tenho aqui também um documento oficial, né? Um catecismo romano, versão fiel da edição autêntica de 1566, Frei Leopoldo Pires Martins, publicada em 1951. É uma obra raríssima, uma obra muito importante para quem estuda a história das religiões, para quem quiser conhecer também a doutrina católica, os preceitos ensinados pelo catolicismo. E eu vou deixar para você aqui um telefone, depois vou colocar também aqui na descrição do vídeo, caso você queira fazer contato com a pessoa que vende esses catecismos aqui. Uma obra rara, né? É de 1951, como eu disse. Anote aí, então. É 027 99887 6668. Vou repetir. 027 99987 6668. Vou deixar aqui na descrição também o telefone para que você possa, se tiver interesse, adquirir esse material que realmente é uma obra bastante valiosa e muito rara também. Aqui na página 440 existe também uma afirmação bastante interessante, que diz assim, ó: a Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Assim como nesse dia começou a brilhar a luz para o mundo ou universo, assim também nossa vida foi retirada das trevas para a luz, em virtude da ressurreição de nosso Salvador, realizada naquele mesmo dia, o que nos franqueou os umbrais da vida eterna. Por isso, quiseram os apóstolos fosse chamado de domingo. Com todo respeito, né, eu tenho que discordar disso aqui, porque, como já disse, a ressurreição de Cristo não mudou em nada o dia de guarda. Na verdade, Jesus, ele descansa na sepultura no sábado e ressuscita no primeiro dia da semana, que era um dia comum de trabalho para os judeus, para as pessoas daquele tempo. Mas o que aqui me interessa realmente é o fato de que a Igreja Católica admite que foi ela quem alterou, né, quem achou conveniente transferir o domingo para domingo a solene celebração do sábado. Foi a Igreja, não foram os apóstolos, não foi muito menos Jesus, que disse que veio para cumprir a lei, não para desobedecê-lo. Isso está em Mateus capítulo 5. Se Jesus tivesse quebrado qualquer mandamento, teria se tornado um pecador e assim ele mesmo carente de redenção. Ele veio ser fiel, ele foi fiel aos mandamentos que ele mesmo estabeleceu. Portanto, cristãos não católicos que abraçam esses chamados dois grandes erros, eles estão, na verdade, rendendo homenagens a quem introduziu esses erros no cristianismo. Estão, na verdade, adotando crenças pagãs, crenças humanas, em lugar do que a Bíblia afirma sobre esses assuntos. E por que para Ellen White esses dois temas se constituem dois grandes erros, dois grandes enganos? Porque, infelizmente, querido, esses erros afastam as pessoas de Deus. Primeiro deles, a imortalidade da alma. Quando as pessoas pensam que elas são naturalmente imortais, elas não se preocupam, talvez, em manter uma íntima comunhão com Deus como sendo a fonte de vida. Elas relativizam o pecado, relativizam outros conceitos também, e passam a se considerar quase como deuses, porque alguns até pensam que por reencarnações sucessivas acabarão ascendendo espiritualmente, tornando-se espíritos iluminados. Se você ler com atenção Hebreus capítulo 9, verso 27, você verá que a Bíblia ela vai totalmente contra essa ideia de reencarnação, ao dizer que aos seres humanos está ordenado morrer só uma vez, vindo depois disso o juízo.
Nós morremos só uma vez, aqui, nesta vida, neste lado da eternidade, né? Nós morremos apenas uma vez, não reencarnações sucessivas. Então, a ideia da imortalidade incondicional nos afasta de Deus, nos torna autossuficientes e, de igual maneira, a crença de que o domingo seria o dia de guarda, tirando do sábado essa santidade, porque o sábado é o memorial da criação, nos faz pensar em Deus como Criador, nos faz lembrar que somos criatura e que precisamos do nosso Deus Criador sempre. O domingo não tem essa característica, porque ele não é o dia do aniversário da criação. É como se eu dissesse para você, olha, você faz aniversário no dia 3 de janeiro, ok, mas daqui por diante eu digo que você vai fazer no dia 4. Não adianta eu dizer isso para você, porque não muda nada o fato de que você nasceu no dia 3 de janeiro. De igual maneira, Deus estabelece o sábado no 7º dia, porque foi no dia que ele terminou sua obra criativa. Não adianta eu dizer que foi no primeiro dia, porque não foi. O primeiro dia foi um dia de trabalho criativo. Então, essas duas ideias, esses dois dogmas não bíblicos, lamentavelmente, afastam as pessoas da Bíblia e de Deus como doador da vida e como criador do universo e da vida. Precisamos voltar à Bíblia, precisamos estudar a Bíblia consistentemente e evitar esses erros que abrem a porta para outros erros, para outras heresias, para outras inverdades. Que Deus nos ajude a ser fiéis aos seus mandamentos. Que Deus nos ajude a ter bem estabelecida em nós a crença de que os mortos estão realmente inconscientes, ali aguardando inconscientes a ressurreição por ocasião da volta de Jesus. Que os espíritos que aparecem por aí não são pessoas que morreram, mas são demônios. Apocalipse 16 fala disso. Coríntios, Paulo diz que o Satanás ele se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Portanto, esses espíritos que aparecem não são pessoas que morreram. São anjos caídos, demônios que se passam por pessoas mortas para enganar, para continuar reverberando, ecoando a mentira original lá do Éden, segundo a qual os seres humanos poderiam pecar e não morreriam. Pense bem nessas coisas, analise tudo que eu falei com muito carinho, com oração também, e que Deus ajude você a buscar a verdade que liberta. João 8,32 diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vai nos libertar das mentiras, das heresias, dos dogmas não bíblicos e também da falta de esperança, da falta de certeza de que Jesus virá e vai nos resgatar deste mundo de pecado, finalmente nos concedendo a vida eterna. Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida e abençoe também a sua família.